Gente, hoje a gente vai fazer uma decoração de ano novo, né? De Réveillon em Chantininho. E primeiro quero dar as boas-vindas a vocês, né? Agradecer por vocês estarem aqui. Avisar vocês que essa live ficará salva aqui no Instagram, no Facebook e lá no YouTube. É uma técnica que pode ser utilizada tanto no Réveillon, né, no Ano Novo, quanto em outras datas comemorativas. Um bolo muito delicado. E eu espero que vocês gostem. Eu tô deixando alguns vídeos também, gente, vídeos de dicas salvos no perfil, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto agora no YouTube, né? Então eu tô deixando eles salvos lá. São dicas muito práticas, assim, para aqueles problemas, para aquelas dúvidas que os meus alunos sempre têm, que os seguidores sempre me perguntam. Então eu tô separando aqueles vídeos, deixando lá. E eu vou dar uma sugestão para vocês, que é uma sugestão bacana, que eu sempre faço quando eu vejo um conteúdo que eu acho interessante, que é clicar lá naquela bandeirinha para salvar. Por quê? Porque você salva, você pode até colocar uma pasta, escrever uma pasta lá, por exemplo, tira dúvidas. Monta uma pasta e toda vez que você precisar de um conteúdo, que você não souber, que você quiser tirar dúvida com relação a alguma coisa, você só corre lá e já tá com aquela postagem salva. Então isso assim facilita muito a vida da gente, né? Facilita muito pra gente conseguir, né, ter acesso assim, a um conteúdo fácil, prático e que vai tirar as dúvidas da gente, às vezes, naquele momento que a gente precisa. Então tem batimento do chantininho, alisamento de chantininho na batedeira, como usar o glitter, como usar o pó, quando que eu uso o álcool de cereais, quando eu não uso. Por exemplo, se alguém esbarrar no bolo, como é que eu faço para precaver quando tem algum problema com relação a isso? Tem vários videozinhos bem legais lá, bem bacanas, bem práticos. E eu vou pedir para vocês curtirem, né, compartilharem e salvarem. O bolo que eu vou fazer hoje é um bolo fake. E vai dar direitinho para vocês entenderem qual é a técnica que eu vou usar, como é que a gente vai fazer. É muito importante, muito legal que vocês usem bolos de isopor, gente, para treinar, tá? O treino é a parte mais importante do trabalho de confeitaria. Então é importantíssimo que vocês treinem. Tenham sempre bolo fake em casa. Sobrou um pouquinho de chantininho, corre e vai treinar. Vou usar, gente, duas espátulas aqui. Já vou mostrando o que eu vou usar para vocês saberem, assim, mais ou menos, né? Eu vou usar essa espátula aqui, gente, mas não precisa ser essa de metal, não, tá? Tem dessas espátulas de plástico também, super baratinhas. Podem usar de plástico, que ela dá o mesmo efeito, não tem diferença nenhuma, tá? Mesma coisa. Então não precisa correr atrás dessa aqui, não, que a de plástico dá super certo. Eu vou usar essa espátula aqui. Vocês vão ver que ela tem uns dentinhos só aqui, ó. E nessa parte ela é reta. Quem não tiver essa espátula aqui, essa espátula, né, que é reta em cima e tem o dentinho embaixo, também não tem problema. Sabe aquelas espátulas de fazer... As espátulas pequenininhas que a gente tá encontrando agora? Tem até da Blue Star. Tem umas espátulas pequenininhas que a gente faz wave cake. Pode usar aquelas espátulas também, tá? Dá super certo. Primeiro vocês vão espatular o bolo com esse bolo aqui, na base vocês vão usar aquela espátulazinha de fazer o wave cake. Dá super certo também. Outra forma de fazer esse bolo que fica lindo é na base, vocês só pegarem aquela espátula da Wilton, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês e fazerem só uns detalhezinhos na base. Vou mostrar uma forma de fazer, mas é só uma inspiração, tá? Vocês vão fazer com o que vocês tiverem em casa, não precisa se preocupar de fazer igual a minha, igual ao meu, porque qualquer detalhe que vocês colocarem na base desse bolo, ele vai ficar lindo, luxuosíssimo e super bonito, tá? Então não se preocupem com isso não. A base do bolo que eu tava fazendo, ó, é com essa espátula aqui que dá pra fazer, se não tiver a espátula que eu mostrei, mas até com colher vocês fazem, tá? A Sheila tá falando que acabou de fazer a mousse de leite ninho do curso de taças de Natal e que ficou maravilhoso. Sheila, fico muito feliz que você tenha gostado. Aquela mousse é deliciosa, né, gente? Muito gostosa mesmo. Fico muito feliz, viu? Obrigada. Quem tiver a oportunidade de comprar as espátulas de metal, pode comprar porque vai gostar bastante. Elas são simplesmente maravilhosas, dão um acabamento muito mais delicado. Mas quem não tiver, gente, não se apegue a isso, tá? Quando a gente não tem material, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Não é ficar preocupado com o que não tem, não. É ficar preocupado com o que tem, né? E bola pra frente com o que tem, tá? Então não se preocupem, não precisa ser exatamente essa espátula, não. Dá pra fazer com outras espátulas também, tá bom? Esse chantilly aqui é o chantilly Flashman. Flashman Prime, tá?
Como eu falo pra vocês, gente, eu amo o chantilly Amélia Supreme, adoro, é o meu chantilly preferido, mas eu uso o que tiver, tá? Então assim, eu não fico apegada a uma marca X de chantininho, porque na hora que acaba, gente, que falta, a gente tem que se virar. Então não fiquem sempre apegados a uma marca, não. Vão testando, treinando com outras marcas para que vocês não fiquem presas e, como diz o ditado, né, de calça na mão se faltar produto, tá? Então testem outras marcas, vão treinando, vão testando, porque as outras marcas também dão certo, tá bom? A Adriana congelou a Amélia Supreme. Pode usar em sobremesa? Pode, gente, pode usar em sobremesa, tá? Vocês vão retirar o chantilly do congelador, deixar ele descongelar na geladeira, a hora que ele estiver descongelado, alisa e coloca na sobremesa. Só, Adri, que o importante quando a gente congela é a gente não congelar ele hidratado, tá? Tem que congelar ele bem poroso, do jeito que ele tá aqui, ó, sem ter sido alisado, tá bom? A Aline adorou o Chantipack da Puratos. O Chantipack é ótimo. Gente, tem outros chantillies no mercado que são excelentes. Então, assim, deem essa chance, né? Vou colocar um pouquinho de leite condensado aqui, que ele já tá mais alisado. Esse chantilly, ele é um chantilly mais fácil de alisar, então é muito mais tranquilo aqui de usar. Qual bico que dá pra fazer ondas com o chantininho? 123 se você for destra e 104 se você for, 124 se você for canhota, tá, Andresa? Quem é destra consegue usar o 124 sim. A maioria dos bicos é para pessoas, não tem especificidade assim, né? Tanto destro quanto canhoto pode usar. Só que o bico 123, deixa eu mostrar ele aqui, que ele tá até aqui. Eu tenho por causa dos meus alunos, né? Vou mostrar a diferença entre o 103 e o 123. 123, entre o 123 e o 124, né? Ó. Esse aqui é o 124, estão vendo? Ele é reto, ó. Retinho. Parece uma gota fechadinha, tá? Já o 123, ó, ele parece uma vírgula, estão vendo? Parece uma vírgula. E aí o canhoto não consegue usar, porque ele é usado dessa forma aqui, nessa posição aqui, no bolo, ó. Tá? Ele é usado assim no bolo. Aí o canhoto não consegue usar, porque se o canhoto for usar, a vírgula fica ao contrário, ao invés de ficar com a voltinha pra fora, fica só um bumbumzinho assim. Então por isso que ele só dá pra destro, tá? Mas o outro bico pode ser utilizado, o 124 pode ser utilizado tanto pra destros quanto pra canhotos, tá bom? O 123, gente, ele é muito mais fácil, viu, de ser usado. Muito, muito, muito mais fácil. Então, quem é destro, nesse caso aí, se tem um pouco mais de facilidade, né? A Mari perguntou com que altura que eu faço os meus bolos. Normalmente com 13 centímetros, entre 12 e 13 centímetros de altura, tá, Mari? Esse aqui é fake, tem 15 centímetros de altura. Mas normalmente eu faço com 12 ou 13. Gente, vou fazer a técnica agora, eu vou começar a mostrar pra vocês. Quem tiver dúvida pode perguntar. Por enquanto vou só aplicar o chantilly no bolo. Então nesse momento não vou desativar os comentários, tá? É um bolo de Réveillon, vocês vão ver que não é difícil de fazer. Eu gosto de mostrar pra vocês técnicas que são técnicas mais práticas. Porque eu sei, gente, que na hora que a gente tá lá na produção, na correria, fazendo 10, 15 bolos, a gente não pode fazer técnicas que sejam muito difíceis, né? Muito demoradas, muito lentas, porque a gente não consegue dar vazão ao trabalho. Então vocês vão ver que não é uma técnica difícil, é uma técnica super fácil e que ela fica linda e super delicada, tá bom? Então primeiro eu vou aplicar aqui o chantilly no bolo. A Doce Requinte perguntou assim, para o chantilly ficar mais tempo na mesa, tem algum segredo? Gente, o chantilly, ele fica 4, 5 horas na mesa com tranquilidade, viu? Desde que ele esteja no ponto correto. Então quando o chantilly tá batido no ponto correto, ele tem um tempo de mesa muito bom. A questão é a seguinte, o ideal é que o local seja climatizado, assim como outras coberturas, tá, gente? Porque tem gente que fala assim, ah, mas o chantilly precisa ter local climatizado? Sim. A ganache precisa ter local climatizado, pasta americana muitas vezes precisa ter local climatizado. Então, gente, se tiver com local climatizado, pode ficar até mais tempo fora
ele tem até mais tempo de bancada, tá? Aí o interessante é sempre que vocês perguntem para o seu cliente se o local é climatizado e orientem o cliente a deixar o bolo no local climatizado. Por que eu tô falando desse horário entre 3 ou 4 horas? Porque, gente, a maioria das festas duram esse tempo, né? Então é mais ou menos o tempo que o bolo vai ficar na mesa até os parabéns serem cantados. O que tem que orientar o cliente é a tirar o bolo de chantilly da geladeira só na hora de colocar na mesa. Porque tem gente que acha que ele pode tirar da mesa e tirar da geladeira e deixar lá horas e horas e horas. Não é. O cliente mantém o bolo dentro da geladeira e só tira da geladeira na hora de colocar na mesa. Aí vocês vão ver que dá super certo e dessa forma o bolo aguenta 4, 5 horas na mesa com tranquilidade. Ó, deixa eu mostrar o ponto aqui do chantilly na espátula. Aqui, tá? Ele fica bem liso, fica brilhante e pode ver que ele não cai. Tá vendo? Meu chantilly, gente, tá com algumas pedrinhas. Por que isso acontece? Porque eu deixei ele mal tampado na geladeira. Ele não era para fazer bolo, ele era o chantilly que eu ia usar para sobremesa. Então, ele ficou meio aberto, não me preocupei muito com isso. Quando o chantilly fica aberto na geladeira, batido e aberto na geladeira, ele dá algumas pedrinhas. Então, isso é até uma dica para vocês, não deixem ele aberto. Sempre que vocês baterem, coloquem um plástico por cima, que é para ele não ficar em contato com o ar, porque quando ele fica em contato com o ar, ele resseca, forma pedrinhas e a gente não consegue desfazer essas pedrinhas no alisamento, tá? Agora eu só vou aplicando aqui em cima e vou alisar, tá? Ó, aqui, gente, é muito importante. Peraí, deixa eu jogar fora aqui. É muito importante que vocês façam camadas bem homogêneas, tá? Estão vendo que algumas camadas aqui, por exemplo, essa minha camada ficou mais grossa? Quando ela fica mais grossa, dá um pouquinho mais de dificuldade para espatular. Então, quanto mais homogênea, desse lado aqui dá tudo certinho, ó. Quanto mais homogênea tiver a pressão da sua manga, mais fácil vai ser para você espatular. Então, isso a gente só consegue com treino, né? Quanto mais a gente treina, melhor a gente consegue controlar essa pressão do espatulamento. Por isso que eu sempre falo com vocês e bato nessa tecla de treinar bastante, porque é isso que vai fazer o trabalho de vocês ficar cada vez melhor, tá? Agora eu vou espatular o bolo, vou usar essa espátula lisa para espatular e depois vou usar uma espátula que tem uma texturinha na base, aqui ó, para espatular a base desse bolo. Mas eu vou mostrar para vocês o que vocês podem usar, peraí. Então vendo essa espátula aqui que é uma mini espátula? Então, ela tem o mesmo modelo dessa minha espátula aqui, da espátula que eu vou usar no bolo. Se vocês tiverem essa mini espátula aqui, pode ser de qualquer marca, vocês podem usar também, tá? Primeiro vocês vão alisar o bolo com essa espátula e aí na base vocês vão usar essa espátula aqui de textura, tá? Assim que vocês vão fazer. Outra coisa que vocês podem fazer, como eu falei, é usar só essa espátula aqui na base e fazer ele bem retinho, que vai ficar super elegante, super bonito também, tá bom? Então eu tô falando pra vocês essas opções, deixa eu tirar esse negocinho aqui que tá me incomodando. Tô falando pra vocês todas essas opções, por quê? Porque nem sempre vocês vão ter a mesma espátula que eu tenho, né? Ou a mesma espátula que outra confeiteira tem. Tô mostrando pra vocês, pra que vocês tenham noção, pra que vocês usem esse bolo como referência, né? E aí, usando esse bolo como referência, vocês vão fazer outros modelos que eu tenho certeza que vão ficar até muito mais bonitos do que esse. Mas é uma forma de vocês usarem como inspiração e usarem o que vocês têm em casa, tá, gente? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer dessa forma também. Espatular aqui, que eu quero esse topo bem retinho, tá? Como é que eu faço isso? Coloco a minha espátula aqui levemente inclinada, pressiono e vou girando o bolo. Por isso, gente, que eu sempre falo com os meus alunos que é importante que a gente tenha uma bailarina boa. Porque a bailarina, ela faz 50% do nosso trabalho. Se a gente tem uma bailarina boa, a gente consegue um trabalho de muito mais qualidade, tá? Às vezes a gente tem uma técnica maravilhosa, mas a gente não tem a bailarina. E é engraçado, né? Porque a gente pensa que o problema é com a gente. E na verdade não é. Às vezes o problema é com o equipamento, tá? Então, assim, uma boa bailarina, ela vai ajudar vocês com 50% do caminho já andado, tá bom? Ó, acertei aqui. Ele não precisa ficar retinho. Ele não precisa ficar lisinho nesse ponto. Ele só precisa ficar reto. Daqui a pouco eu vou alisar ele direitinho, tá?
E agora eu vou alisar usando essa espátula, só para ele já acertar aqui no lugar, tá bom? Coloquei a espátula aqui, vou virar assim um pouquinho para vocês verem como é que é a posição da espátula, ó. Fechadinha, acertei aqui. Estão vendo que ele tá todo marcado ainda? Tem problema não. Eu pego o chantininho que saiu aqui e venho repondo ele aqui, tá? Reponho aqui nos buraquinhos. Aqui em cima ele tá com alguns defeitos. Para facilitar isso aqui, eu vou alisar um pouquinho aqui em cima, pressionando mais um pouco. Quando eu faço isso, eu faço uma sainha nele aqui, estão vendo? E aí essa sainha vai subir e vai me facilitar a fazer aqui no perfeito, tá bom? Ó, coloquei a espátula, alisei de novo. E aí agora eu vou alisando até chegar do jeito que eu quero. Ainda tem alguns buracos aqui, vou repor. Reparem, gente, que é uma coisa muito importante que algumas pessoas têm dificuldade com isso. Eu não tô tirando o chantininho do bolo. Vocês viram? Eu não tirei chantininho do bolo até agora. O que eu tirei do bolo foi isso aqui, ó. Então a posição da espátula, ela interfere muito nisso. Tem gente que pensa que a gente coloca a espátula nessa posição. Quando eu coloco a espátula nessa posição, eu tiro um tantão de chantininho do bolo. E eu não quero tirar chantininho do bolo, eu quero apenas alisar e repor chantininho aonde não tem, tá? Então, ó, acertei aqui. Não preciso me preocupar muito aqui agora, porque eu ainda vou passar a espátula de textura, mas estão vendo como é que ele tá retinho? Afastem-se do bolo, abaixem, confiram se ele tá reto, tá? Se ele não estiver reto, vocês vão posicionar a espátula de forma correta para que ele fique retinho. Vou tirar um pouco dessas quinas aqui, mas eu não vou fazer a quina certinha ainda não, porque eu ainda vou usar outra espátula, tá? A quina, gente, a gente inclina a espátula levemente nessa posição aqui e vai tirar do queixo para o centro, tá? Só isso, não tenham dó. Quando a gente tem dó, a gente machuca o chantininho e não tira nada. Então não tenham dó. E tem mais um tanto de aluno meu aí, tanto do online quanto presencial, eu sempre falo com vocês, não pode ter dó. Se tiver dó, gente, dá errado. Não tenham dó não, tá? Só não pode fazer com pressa, mas não pode ter dó também não. Belezinha, tá? Não preciso me preocupar aqui, ele já tá quinado, mas eu não preciso me preocupar porque eu ainda vou passar a espátula de textura, né? Se eu não tiver espátula de textura, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a mini espátula agora e vou fazer ela só aqui embaixo. Primeiro ponto. Se eu não tiver a mini espátula e quiser usar essa espátula aqui ou uma colher, o que eu vou fazer só na base do bolo? Apoio meu braço aqui, posiciono a espátula, pressiono e giro, tá? Faço aqui agora uma segunda volta, ó. Eu acho que 3 voltas nesse bolo fica bem bonitão, fica bem elegante, quer ver? Ó, tá? Isso dá pra fazer com uma colher, tá, gente? Com uma colher. Eu tô mostrando pra vocês como é que eu tô fazendo. Vou fazer com a espátula toda de textura, mas dá pra fazer com uma colher, ó. Só na base, estão vendo? Deu pra ver, né? Sempre comecem do mesmo lugar, comecem no lugar, terminem no mesmo lugar. Segunda camada, mesma coisa. Terceira camada, mesma coisa, tá? Não comecem cada uma em um local, porque senão o seu bolo vai ficar com um acabamento feio, não vai ficar com um acabamento bonito, tá bom? Vou acertar aqui, abaixar aqui mais um pouquinho, porque eu ainda vou passar a espátula de textura. E agora eu vou vir com a minha espátula, que é essa aqui, que tem os dentinhos só na ponta, tá? Coloco ela aqui e vou girar o meu bolo. Atenção para terminar, parar a bailarina com a espátula na parte de trás do bolo, tá, gente? Porque se a gente deixar para a parte da frente, a gente vai ficar com um acabamento que não é muito bonito, né? Agora eu vou fazer minha quina de novo, tá bom? Pronto, tá, gente? Prontinho. Mas viram que dá pra fazer com outra espátula? Não precisa necessariamente ter a mesma espátula que eu, tá? Tá bom, gente? Precisa ter a mesma espátula que eu, não. Vocês vão usar o que vocês tiverem aí em casa. Eu gosto sempre de dar opção, porque eu acho que se a gente não tiver nada, pode parar a gente. Então, se a gente não tiver, a gente usa outra. Vou usar agora o glitter neon da Angel, tá?
glitter neon, ó. Às vezes, gente, a gente pensa que a gente tem que ter tudo de maravilhoso, tudo de novo, tudo que aparece no mercado, a gente pensa que a gente tem que ter pra gente começar, e a gente não precisa, gente. A gente precisa ter o básico do básico. É assim que a gente começa a trabalhar. A partir do momento que a gente vai começando a faturar, aí sim a gente começa a investir. Mas a gente começa com o básico, tá? Não se preocupem. Tem que ter um produto gostoso, bem feito, né? Tem que ter técnica, mas não precisa se preocupar de ter várias espátulas diferentes, porque isso é... O importante é vender, né? O importante é vender, exatamente. Ó, vou usar aqui o glitter, não tem necessidade de... Não, a gente tira o tubinho aqui, vira de cabeça pra baixo, direciona pro bolo e só vai aplicando ele aqui no bolo, tá? Eu vou aplicar só na frente, porque eu tô com panduragem. O bolo é fake, aí eu tô aqui com dó do meu glitter, gente, é por isso. Eu ia falar alguma coisa chique, mas não, a verdade é essa. Aplica um glitter no seu bolo, que aqui à noite não vai dar pra ver muito jeito, muito bem. Mas ó, deu pra ver, tá vendo? Aplica um glitter no bolo. Esse glitter vocês podem aplicar, por exemplo, um glitter dourado e fazer o detalhe que eu vou fazer de branquinho. Fica lindo também, tá? Jéssica falou que tem muita dificuldade em passar a espátula, que sempre fica falhando o desenho. Jéssica, quando o desenho fica falhando é porque você precisa passar mais a espátula, tá? A gente passa a espátula até parar de falhar. E a gente pensa que não, né? A gente pensa que só vai passando tudo. Não. Aí você pressiona um pouquinho mais e vai passando a espátula até parar de falhar, tá? Até parar de falhar. Você vai ver que vai dar certo. Vai ficar lindão o seu bolo. Ó. Parei aqui. Vou pedir pro Alexandre colocar ele na geladeira ali pra mim um pouquinho. Só pra eu alisar um pouquinho mais esse chantininho aqui, que ele precisa ficar bem macio. Alisava o bolo com a régua. Gente, já cansei de alisar bolo com a régua. Até em curso eu já alisei bolo com régua. Quem é aluno meu sabe disso. Eu falo que nada pode parar a gente. Nada. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, sem medo. E fazendo. Não pode ter medo não, gente. Também já alisei bolo com a régua. E dá certo, viu? Quem não tem espátula, só tem régua, faz com a régua que dá certo. A Vi tá perguntando se aplicar o pó cristal da Fab fica com esse efeito também, viu? O pó cristal da Fab ele fica com um efeito um pouquinho diferente, mas é lindo também, tá? Pode usar o pó cristal da Fab que ele vai ficar maravilhoso. A Cris tá falando que não tá encontrando o glitter onde ela mora, se ela pode fazer com o pó. Pode sim, tá, Cris? Aí eu indico que você use o pó cristal da Fab, que ele vai ficar lindo. Fica muito bonito, tá? Na verdade, você pode tingir da cor que você quiser, né? Eu tô dando a sugestão do pó cristal porque ele fica bem bonito mesmo. Agora eu vou usar pra fazer esse detalhezinho o bico perlê número 5 da Wilton, tá, gente? É só uma bolinha, tá vendo? Não tem nada nele, só uma bolinha mesmo. Pra usar esse bico perlê, vocês precisam deixar o chantininho bem macio, tá? Então precisa colocar um pouco mais de leite condensado e alisar ele bem. O chantininho precisa estar mais fluido quando a gente vai usar o bico perlê, como se tivesse mole mesmo, estão vendo? Porque senão ele quebra quando a gente vai usar o bico perlê bem fininho, tá bom? Agora eu vou colocar esse chantininho aqui, não vou colocar muito chantininho na manga, porque senão eu perco a pressão dele. E vou fazer ondinhas com esse chantininho nesse bolo, tá? Ondinhas mais espalhadas. Mas vocês vão ver como é que vai ficar bem legal. Eu vou começar essas ondinhas de trás, eu não vou passar as ondinhas aonde eu passei a espátula de textura, tá? Vou posicionar esse bico aqui e vou só girando a bailarina, tá, gente? Pera aí. Não precisa ser igual, não precisa ficar com a mesma ondulação. O ideal, na verdade, é que ele fique realmente mais espalhadinho, tá bom? Pronto. Agora, gente, o ideal é que eu leve esse bolo pra geladeira
enquanto eu faço a minha pastinha aqui de pó, ó, peguei um pouco de pozinho dourado aqui, coloquei na tampa e vou fazer uma pastinha com ele, tá? Só vou acrescentar aqui um pouquinho de álcool de cereais e vou misturar, tá bom? Vou misturar com essa espátula mesmo, normalmente eu misturo com um pincelzinho, mas dessa vez aqui eu vou misturar com a espátula. Eu preciso de uma pastinha mais grossa, tá, gente? Não pode ser aquele líquido fininho, igual o líquido que a gente borrifa no bolo, não. Ó, ele tá bem firmezinho, tá? E agora eu vou aplicar isso aqui, eu vou pintar essas tirinhas que eu fiz aqui de dourado, tá? Podia ser dourado rosé, podia ser qualquer outra cor. Mas eu vou aqui aplicando ele aqui no bolo, ó. E é legal que eu tenha colocado ele... Deixa eu fazer só na parte da frente, porque se eu for ficar fazendo na parte de trás toda vai demorar demais, tá? E é legal que ele esteja mais firme para vocês conseguirem ter mais controle, ó. Olha como é que ele vai ficando. Olha aqui como fica legal, gente. Vou fazer só na frente, tá? Porque senão nós vamos ficar aqui 2 horas. Não vou ficar tanto tempo assim não, mas é porque senão, né, eu fico... Não vou deixar vocês descansarem. O Nascimento tá falando que tem dificuldade em espatular com espátula de textura. Qual dica que eu dou? Gente, espátula de textura é a mesma forma que a gente espatula com a espátula lisa. É espatular até ele ficar lisinho e chantininho no ponto correto. Se o chantininho estiver muito duro ou muito mole, aí vocês vão ter dificuldade mesmo. Mas se o chantininho estiver no ponto correto, não tem mistério não. É só realmente pressionar a espátula no bolo e ir girando o bolo até que cubra todos os buraquinhos, tá? Não tem assim nenhum segredo, né? Na espátula de textura. É só realmente pressionar ela um pouquinho mais. Pode ser que você não esteja pressionando ela muito. A Manu perguntou se daria certo com o perlê 2. Daria sim, tá, Manu? Gente, esse detalhezinho aqui, se não tiver o bico perlê, não tem problema não. Pega a manga de confeitar, faz um furinho nela bem pequenininho e usa só a manga de confeitar, tá? Sem bico também dá certo. Isso aqui, gente, é bem prático, tá? Bem prático de fazer, bem rápido. É interessante que vocês tenham um pincel com a ponta um pouquinho mais flexível, para facilitar um pouquinho aqui o trabalho e não ficar borrado, tá bom? Aqui. Deixa eu tingir só um pouquinho desse lado aqui, porque senão na hora que eu mostrar, mesmo na hora que eu for fazer aqui, vai aparecer. E eu vou colocar algumas pérolas aqui agora, tá? Pérolas, estrelinhas e uns pomponzinhos aqui. Muitas vezes, na verdade, o que acontece? Os modelos que o cliente vai pedir para você, com o passar do tempo, né, à medida que vocês forem trabalhando, forem tendo mais modelos, vão ser os modelos que vocês vão fazer. Então vai chegar um ponto que o seu cliente, o portfólio, os modelos de bolo que ele vai procurar, vão ser os bolos que você já fez. Então por isso que é muito importante que vocês façam muito bolo para treino, que ao invés do cliente ir lá no perfil das pessoas famosas para procurar o bolo que ele vai fazer, ele vai procurar direto no seu perfil. Então por isso que eu falo sempre que é tão importante que vocês treinem, porque vocês já vão conseguir direcionar com mais facilidade o modelo para aquele cliente. Por exemplo, eu quero um bolo feminino, precisa ser mais elegante. Aí você vai mandar, por exemplo, uma foto desse aqui para ele, vai falar assim, eu já fiz um assim, olha o que você acha. Na maioria das vezes o cliente vai preferir o que é mais fácil. O que é mais fácil? Ele escolher um modelo que você já tenha feito. Então por isso que é tão importante que a gente tenha um portfólio mais rico, né? O portfólio, o nosso Instagram é o nosso portfólio. Por isso que é tão importante que a gente tenha mais modelos para a gente mostrar para o cliente. Porque com certeza ele vai preferir a zona de conforto de comprar um bolo de um modelo que você já tenha feito. Então aproveitem, façam bastante, treinem bastante, porque o seu cliente quer isso, ele quer um bolo bonito que você já tenha feito. E outra, tá, gente? O cliente se preocupa com o sabor quando ele ainda não conhece o seu trabalho. Mas ele se preocupa com o sabor quando ele já conhece o seu trabalho. Quando ele ainda não conhece o seu trabalho,
A maior preocupação do cliente é a beleza. Então, por isso que a gente tem que treinar muito. Porque ele vai ver os seus bolos lá, vai achar maravilhoso, ele não vai querer saber se aquilo é chantininho, se é chantilly puro, ele não quer saber de nada. Ele quer saber se o bolo é bonito e se os sabores que você vai oferecer para ele são sabores que agradam a ele, tá? Então, por isso que é muito importante que vocês treinem bastante. E outra, gente, a gente treina, não é na maioria das vezes para oferecer uma coisa bonita pro cliente, não. O treino é pra gente. O treino é pra gente não ter dor de cabeça na hora que a gente tá fazendo, sabe por quê? Que as coisas dão errado é na hora do treino. E aí, quando eu estiver fazendo uma encomenda de verdade, eu já vou saber resolver a maioria dos problemas que apareceram durante o treino. Então, por isso que é tão importante treinar, pra gente não ser pega de surpresa e não ter problemas que às vezes a gente não imaginou, que a gente não sabe como resolver, tá? Então, por isso que treinar é tão importante. Vou colocar agora aqui os topozinhos. A Fabiana perguntou qual o segredo pro espatulado perfeito e se a bailarina ajuda. Fabi, 2 segredos para o espatulado perfeito. Realmente uma bailarina, aliás, 3 segredos, né? Primeiro, técnica. Se você tiver uma bailarina perfeita, gente, e não tiver técnica, você não consegue fazer um espatulado perfeito. Então, primeiro é realmente técnica. Segundo, realmente, na verdade, o segundo é um chantilly no ponto correto, porque não adianta você ter técnica e você ter uma bailarina perfeita se o chantilly não estiver no ponto correto. E a terceira é a bailarina, né? Porque você até consegue fazer um espatulado perfeito se o seu chantilly estiver bom, mas se a sua bailarina não estiver tão boa assim, você até consegue. Mas assim, se você tiver os 3 pontos, que é uma técnica, né, bem feita, bem aprendida, tiver um chantilly no ponto correto e tiver uma bailarina boa, aí, minha amiga, ninguém te segura não, tá? Vou colocar um pomponzinho desse aqui no bolo. Olha que fofura, gente. Mari perguntou se a pressão do pincel é mínima, se não estraga a tirinha do bolo. Isso, Mari, a pressão é mínima, tá? É pouquinha pressão, não é para estragar o bolo. A pressão é só para encostar, tá? Eu vou mostrar aqui, vou fazer para vocês verem, tá bom? Olha como é que tá ficando fofo. Espero que você esteja gostando. Olha, gente, deixa eu colocar o paz aqui, né? Que o paz não pode ficar de fora, não, né? Mais importante, né, não, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como ele ficou. Vou fazer mais um pouquinho aqui da pastinha, que a minha acabou. Fiz uma pastinha aqui. Estão vendo? Coloquei um pouquinho de solução alcoólica. Vou desabilitar os comentários um pouquinho. Ó. Fiz uma pastinha, coloquei aqui no meu pincel, que é um pincel de pontinha mais fina. Venho aqui, ó. E vou só aplicando aqui, ó. Só encostando no bolo. Só encostando aqui no chantininho, tá vendo? Ó. Eu não risco o chantininho com ele. Eu só vou encostando aqui pra poder tingir. Deu pra ver? Deu pra entender? Ó. Aqui, ó. Aí o acabamento é esse aqui. Vou fazer mais um pouquinho aqui, porque se alguém não tiver visto... Ó, pego aqui o meu pincel, esse meu negocinho tá muito seco. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui de álcool. Quando o tempo vai passando, gente, a solução alcoólica vai evaporando, tá? Aí é só colocar mais um pouquinho aqui de álcool, tá bom? Fazer mais aqui a pastinha. Gente, essa técnica aqui é a mesma para tingir as quinas imperfeitas, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa e vir tingindo as quinas do bolo. Ó, peguei aqui o meu pincel e venho encostando aqui, ó, nesse detalhe que eu fiz com o bico perlê, tá? Certinho? Gente, viram que não é uma técnica difícil, ó. O efeito da espátula tá aqui. Quem quiser usar a espátula arredondada, eu mostrei no início da live como é que a gente faz. Quem quiser usar a mini espátula de textura, eu mostrei no início da live como é que faz.
Quem não tem essa espátula de ponta arredondada, pode usar uma colher, pode usar um garfo, pode usar um pincel. Vocês podem usar várias coisas, usar a criatividade, usar várias coisas para fazer essa textura aqui da base. Fica um bolo bem bonito, um bolo super elegante, que eu tô mostrando aqui pro ano novo, mas que não precisa ser utilizado só no ano novo, gente. É um bolo feminino super elegante. Imagina se coloca aqui umas flores, fica um bolo feminino super chique. Se faz esse bolo, por exemplo, no azul com prateado e coloca uma escultura de chocolate aqui em cima, fica um bolo masculino maravilhoso. Então eu gosto de mostrar essas técnicas para vocês, para que vocês saibam que vocês podem adaptar essa técnica e fazer bolos simplesmente lindos e super diferentes usando a mesma técnica, né? Não precisa necessariamente ser um bolo de ano novo ou um bolo dessa data. Vocês podem adaptar essa técnica e usar para várias outras datas comemorativas ou mesmo para o atendimento, né, de bolos decorados do cliente de vocês. Ah, sim, a última live que eu fiz, gente, usando o pincel para fazer essa textura aqui, tá? Então, quem tiver dúvida, quem quiser saber como é que usa o pincel, é só voltar na live anterior, que vai saber como é que eu fiz usando o pincel, tá? Eu usei nesse bolo para atingir o pozinho dourado da Fab. Esses topos aqui são topos feitos com foil, então quem trabalha com silhuete trabalha com esses topos. Vou mostrar pra vocês aqui a delicadeza dele, é como se ele fosse impresso mesmo em dourado. Então se você tem uma pessoa que faz os trabalhos de silhuete pra você, pode procurar que ela vai fazer esse trabalho com foil. O chantilly, eu usei chantilly Flashman Prime, tá? Que vocês me perguntaram e eu tinha esquecido. E usei o bico 5, bico perlê número 5. A espátula que eu usei aqui, ó, foi a espátula 37 da Angel, tá? Mas como eu falei, vocês podem usar várias outras espátulas que vocês quiserem, tá? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui comigo. E um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus, tá?